Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Caríssimos irmãos, nós estamos então celebrando esse nono domingo depois de Pentecostes. E o Evangelho de hoje nos narra aquela passagem que Nosso Senhor, entrando em Jerusalém, chora sobre Jerusalém. Nosso Senhor diversas vezes predisse aos seus discípulos que estava indo para Jerusalém e que lá seria então desprezado pelos judeus, seria preso, condenado, morto e que ressuscitaria ao terceiro dia. Pois bem, Nosso Senhor então, conforme a passagem do Evangelho de hoje, Nosso Senhor está entrando em Jerusalém. E parando a entrada, chora sobre a cidade. O local que Nosso Senhor entrou em Jerusalém, e antes de entrar em Jerusalém, é um local assim muito alto e tem um panorama da cidade de Jerusalém antiga. Eu estive lá, local chamado Flevit Iniga, porque foi o local que Nosso Senhor chorou sobre Jerusalém. Até hoje mesmo os peregrinos, me lembro quando eu estive lá, param ali os ônibus e os fiéis descem e se colocam ali naquele lugar plano, em que se tem uma visão totalmente panorâmica de Jerusalém, mas a Jerusalém antiga, a Jerusalém bíblica da época do Senhor, que é pequena, não é grande. Seria o tamanho de um bairro pequeno. A cidade de Jerusalém, bíblica, ela não é grande, é pequena. Hoje, infelizmente, olhando assim a cidade, o que chama a atenção ao olhar é a cúpula de uma mesquita muçulmana, dourada. Mas na época de Nosso Senhor, segundo muitos relatos, sobretudo de Flávio Josefo, que foi um historiador judeu do Templo do Senhor, o que chamava a atenção ao se contemplar Jerusalém, naquele local, era a suntuosidade e o esplendor do Templo de Jerusalém, com pedras labradas, bonitas e detalhes, ornamentações em ouro. Quando refletia o raio do sol, então resplandecia o Templo de Jerusalém, como que presidindo toda a cidade de Jerusalém, numa cena belíssima, uma cena muito bonita, e de modo que então ali Nosso Senhor chora sobre as ruínas de Jerusalém. Devido ao fato de Jerusalém não receber o Cristo, o Messias, de modo que a primeira heresia é a heresia judaica, que nega a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Me lembro no tempo de seminário, na faculdade, em que os professores diziam que para que um erro doutrinal seja considerado uma heresia, a pessoa deve ser batizada, deve ser a pessoa que professa a fé católica e que, portanto, ela, discordando de um ponto da fé parcial ou totalmente, ela cai em heresia, no delito de heresia. Ou seja, abordando aqui a heresia do ponto de vista estritamente canônico. Mas antes de ser um delito canônico, a heresia ela é uma questão de fé. A heresia é um atentado contra a fé, porque é a negação da fé, seja de modo parcial, seja de modo total. De forma então que a primeira heresia é a heresia judaica, a negação da divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. E desta heresia que aurem todas as outras heresias na história da Igreja. Por conta então desta heresia, desta pertinácia por parte dos judeus, Nosso Senhor então chora sobre as ruínas de Jerusalém. Porque Jerusalém é a cidade da manifestação do Messias. E ali o Messias, o Cristo, não foi aceito. Pelo contrário, foi preso, foi morto pelos judeus.
De modo que eles então, negando a fé no verdadeiro Messias, no Cristo, não entraram na igreja. E assim então, se privaram dos benefícios que nosso Senhor trouxe para a humanidade, e dentre a humanidade, em primeiro lugar, o povo judeu. O povo judeu que era o primeiro a receber a fé e receber o batismo e entrar na igreja, na eclésia, na assembleia, foi o primeiro a ficar fora da igreja devido à sua heresia, devido à sua pertinácia nesta heresia da negação da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E negando a divindade do Senhor, eles negam o próprio Deus, que é o Deus trinitário revelado por nosso Senhor, e o Deus encarnado, que é Ele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que assumiu a nossa carne no puríssimo ventre de Nossa Senhora. E Nosso Senhor faz a profecia de que Jerusalém seria reduzida a ruínas, lápide super lápide, não sobrará pedra sobre pedra. Jerusalém, se tu conhecesses o que pode te trazer a paz, ou seja, o shalom, a paz dos judeus, que é o desejo da vida do Messias, que traria a paz messiânica, não é a paz que dá ao mundo, como diz nosso Senhor, eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz, mas não a dou como a dá ao mundo. A paz que nosso Senhor dá, oferece, é a paz que vem de Deus. Muito além da paz, a ausência de guerras e conflitos, mas é a paz da tranquilidade da ordem, a ordem que se restabelece pela graça da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, da santificação da alma, restabelecendo a paz, a ordem, a comunhão entre o homem batizado e Deus. Portanto, esta paz que nosso Senhor veio trazer é uma paz que supera de longe o shalom, a paz, a ausência de conflitos e de guerras, mas é a paz que vem do próprio céu, a paz que pertence ao próprio Deus, que nosso Senhor veio nos trazer, que é a ordem restabelecida pela santificação, pela graça santificante, que leva à salvação das almas. Por isso, nosso Senhor, diante da inaceitação dos judeus, chora sobre Jerusalém e faz a profecia de sua destruição. Não sobrará pedra sobre pedra. E realmente, 40 anos depois daquela profecia, mais ou menos nos anos 70 depois de Cristo, numa insurreição provocada pelos saduceus, um partido político religioso dos judeus, o exército romano teve que agir contra esta sedição, e então a cidade foi cercada e foi destruída. E do templo, suntuoso e belo que era, não sobrou pedra sobre pedra. De modo então, caríssimos fiéis, que nosso Senhor, falando da destruição material de Jerusalém, está falando de uma destruição muito maior, que é a destruição espiritual, aonde o judaísmo, sendo lançado fora da igreja, ou nem sequer entrando na igreja, não tem por outro fim acabar, como qualquer religião na história tem um fim, tem um período de tempo, até de séculos, e depois a tendência de se apagar e sumir. Porque não está alicerçada na verdade, não está alicerçada no verdadeiro Deus, que é trinitário e encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, e que, portanto, não sobrará pedra sobre pedra, a não ser a sua falência e a sua destruição, pois não está apoiada na verdade, não está apoiada na rocha firme da fé católica e apostólica, e não serve
ao verdadeiro Deus que se revelou em nosso Senhor Jesus Cristo. Mais ainda, esta profecia da destruição de Jerusalém se aplica às nossas almas. As almas que, pela obstinação no pecado ou pela impenitência, nosso Senhor chora sobre elas, antevendo a sua ruína e a sua destruição. O Concílio Vaticano II, que foi a grande tentativa revolucionária de conformar a Igreja ao judaísmo, e através do judaísmo ao protestantismo e às outras religiões, equiparando nosso Senhor Jesus Cristo, Deus eterno e verdadeiro, às outras divindades, às religiões pagãs, e equiparando a Santa Igreja às outras igrejas e religiões, tentou criar então uma religião universal e, utilizando a estrutura da igreja visível, para então realizar a autodemolição da Santa Igreja por dentro dela, fazendo-a servir como instrumento para a revolução que querem então levar a cabo, instaurando então uma nova religião universal, como está acontecendo, a largos passos, pela Igreja Conciliar, agora sobretudo com Leão XIV, que na semana passada, numa declaração, frontalmente negou a fé na Igreja, dizendo que a Igreja ela não possui a verdade, que ela, junto às outras religiões, estão em busca da verdade para a realização do amor universal. Um pensamento totalmente anticatólico, um pensamento totalmente pagão. Nosso Senhor então chora sobre a igreja hoje. Mas a igreja na sua visibilidade. Pois a igreja, a eclésia, a assembleia, o corpo místico de Cristo, do qual ele é a cabeça e nós somos os membros, ela é indestrutível. Mas nosso Senhor chora sobre a igreja devido à crise na sua visibilidade, que atinge as almas e as destrói, tirando-as a fé, ou privando-as da verdadeira fé. Onde nós encontramos pessoas que, na estrutura da igreja conciliar, juram, convictas de que são católicas, mas que na verdade não praticam o catolicismo, praticam o judaísmo, um protestantismo, qualquer tipo de ismo, mas não o catolicismo. De forma então que essas pessoas acabam morrendo sem os sacramentos, presumindo que serão salvas, se colocando de uma maneira presunçosa sobre a misericórdia de Deus, e morrendo na impenitência, porque houve no sacerdote nas igrejas conciliares, não no confessionário, mas na salinha de confissão, na contramão da igreja, que seus pecados não são pecados. E que, portanto, acabam levando as almas à perdição, acabam levando as almas a se perderem, se destruírem e serem condenadas. Então, caríssimos irmãos, nosso Senhor chora sobre a igreja hoje, devido a esta crise na sua estrutura visível, na sua visibilidade, na hierarquia e nas dioceses, começando pela diocese de Roma e a Cúria Romana, que apostatou da fé e que, portanto, leva as almas dos fiéis à destruição, à perdição, à ruína das pedras sobre pedras, dos escombros, as almas escondidas e esmagadas nos escombros da confusão doutrinal, da confusão moral, na impenitência, na prática do pecado, justificados por motivos simplesmente modernistas e desorientadas por aqueles que deveriam
de orientar as almas, né, da parte daqueles sacerdotes, padres e bispos, que deveriam de orientar as almas segundo a ortodoxia da fé católica, mas desorientam as almas. E abandonaram as almas. Prova disso, a prova incontestável, foi a época da pandemia, em que quantas pessoas morreram nos hospitais e nem sequer receberam os sacramentos. E os próprios sacerdotes deveriam conciliar, os bispos e padres, se esconderam e subiram, dizendo, nós iremos somente abrir as igrejas quando aparecer a vacina. E abandonaram os fiéis, então, morrendo nos leitos dos hospitais, sem os sacramentos. Nas casas e nos hospitais. Sobretudo nos hospitais. Pouquíssimos sacerdotes se predisporam a ir aos hospitais e enfrentar as barreiras, né? Porque os padres estavam proibidos de visitar os enfermos dos hospitais. Esses poucos sacerdotes, heróis, que o fizeram, receberam a recompensa divina. Porém, a maioria do clero conciliar abandonou simplesmente as almas à sua sorte. E ali se evidenciou a destruição que é a igreja conciliar. Que realmente ela quer retirar a fé, fazer a alma abandonar a fé para que ela se perca, ela se destrua, com a finalidade de autodemolir a igreja por dentro, levando todos à apostasia. Portanto, caríssimos fiéis, esse evangelho se aplica a nós, que somos um templo do Senhor pelo batismo, e devemos nos perguntar, será que nosso Senhor não está chorando também sobre nós? Sobre o nosso templo, sobre a nossa vida? Será que Ele não está devendo uma grande ruína, pedras sobre pedras, na nossa própria vida, em particular? E digo isso porque, por mais que nós afirmemos que somos católicos, tradicionais, de missa tridentina, nós devemos nos lembrar da epístola de hoje, de São Paulo aos Coríntios, em que São Paulo nos admoesta para nos mantermos longe do pecado e mantendo a vida da graça, a comunhão com Deus. Porém, uma vez em estado de graça, São Paulo nos lembra: quem está de pé, cuidado para não cair. E realmente, quem caiu, a única possibilidade que tem é de se levantar. Mas quem está de pé, está sempre na iminência de cair. E nesse caminho para o céu, é um caminho tortuoso, é um caminho cheio de obstáculos, de intempéries, de contrariedades, subidas íngremes. É um caminho cansativo, exigente, é a porta estreita. Não é um caminho fácil. Não é fácil se salvar. Portanto, a possibilidade da queda, ela é sempre muito evidente para nós. Quem está de pé, cuidado para não cair. De modo que nós não podemos presumir que já estamos salvos. Nós não podemos simplesmente presumir que, no último momento, Deus há de ter misericórdia para justificar a impenitência, para justificar a permanência no pecado, sobretudo no pecado mortal, para justificar e adiantar a confissão que temos que fazer, para justificar a conversão a qual ainda não nos aplicamos de verdade, e nos reconhecendo diante de nós mesmos como muito católicos. Será que nosso Senhor, quem sabe, cada qual olhando para a sua vida interior diante de Deus, nosso Senhor não está chorando sobre nós, antevendo a ruína? É muito triste constatar
E o sacerdote que cuida das almas acaba, infelizmente, constatando, em muitos casos, não poucos, mas muitos casos, em pessoas que, passando décadas e décadas, a vida inteira na igreja conciliar, assistindo missa nova e se confessando lá de vez em quando, e quando vai se confessar, ouve do padre que seu pecado não é pecado, sobretudo idosos que ouvem do padre que você já é idoso, não tem mais pecado, não precisa se confessar, como eu vi muito isso, presenciei muito, de pessoas que morreram na impenitência porque simplesmente não queriam se confessar, porque estavam convictas de que não tinham pecado, porque o padre disse uma vez que aquela pessoa já idosa não precisa confessar, porque o idoso não tem mais pecados. Sobretudo quando a pessoa está doente, você está doente, cansada, idosa, não, a senhora, o senhor não precisa se confessar. Deus é misericórdia e bondade, fique tranquilo. E eu presenciei tantas senhoras, tantos senhores, que eu ia lá no leito do hospital, no leito de morte já, a pessoa não queria se confessar, porque não tinha um pingo de arrependimento, porque perdeu o sentido do pecado. Então, é uma situação de uma grande ruína, de uma grande desgraça. E a pessoa com um terço na mão, convicta de que é muito católica e de que está indo para o céu. Uma realidade realmente lamentável. Então, quer dizer, Nosso Senhor chora, né, sobre esta situação. E Deus nos livre de cairmos nessa situação, de pensarmos que estamos em pé, somos católicos tradicionais de missa tridentina dominical, e que, portanto, já presumo alguma coisa. Eu tenho conhecimento dos vídeos que eu vejo na internet, eu sigo o professor fulano, o professor ciclano, eu tenho conhecimento das leituras dos grandes livros que eu comprei, eu tenho todos os cursos que eu fiz na internet, portanto conheço a doutrina, a moral católica, conheço a história da igreja, a vida dos papas, as bulas, decretos, documentos papais, eu conheço toda a crise da igreja, eu tenho a minha posição teológica que é inalterável, intocável, e que, portanto, eu já presumo. E na prática de vida, não abandona o pecado mortal. Não corrige os defeitos. Não se converte, não muda de vida. Vai jogando a confissão para frente. Vai adiando a conversão. Vai se perdendo na obscuridade do pecado, dos seus próprios vícios. Vai se perdendo nos afetos ligados àquele vício e àquele pecado, se tornando quase que incapaz de abandonar aquela prática, se enganando, se confessando talvez na quaresma, se preenchendo de uma série de propósitos, que às vezes nem dá conta de cumpri-los, e depois vem a Páscoa, comunga, passou a Páscoa e volta à vida normal e deixa a confissão de lado. Então não houve uma conversão, não houve o abandono do pecado de uma vez por todas, não houve a busca de uma vida nova, de realmente uma vida santa. Ou seja, a vida daquele católico, por mais que conheça a doutrina, ainda não está fundamentada na rocha firme da fé católica. Ainda não houve uma adesão total e restrita a Cristo. De modo que é muito sutil. Porque este que se conceitua como um verdadeiro católico tradicional, ele na verdade não aceita Cristo. Porque Cristo exige dele o que ele não quer abandonar. Nosso Senhor chora sobre as ruínas desta alma. Nosso Senhor já antevê a destruição e as ruínas daquela alma que, por ser vaidosa, por ser soberba,
por ser presunçosa, não está caminhando para o céu, mas caminhando para a perdição e julgando ser muito católica. Portanto, caríssimos fiéis, esse Evangelho, as lições desse Evangelho, vêm nos chamar a atenção a retificarmos a vida. E no exame de consciência à noite, devemos levar isso em consideração. Será que Nosso Senhor não está chorando sobre a minha alma, vendo as ruínas que estão aí, lá na frente? Será que Nosso Senhor não está percebendo? Nosso Senhor está fazendo vista grossa pelo fato de eu realmente ainda não ter aceito Ele verdadeiramente com os meus atos, com a minha vida, com as minhas escolhas, com as minhas decisões? Será que Nosso Senhor não está se sentindo rejeitado por mim? Por causa do meu procedimento, do meu comportamento na vida prática? Porque, caríssimos irmãos, não é o nosso conhecimento sobre a fé que vai nos salvar. O que vai nos salvar é a prática da fé. É o amor a Deus. É o sacrifício que fazemos para corresponder ao seu amor. E nosso Senhor nos visita. Constantemente, Ele nos visita. Quando a igreja, a todo momento, nos exorta, nos chama, nos convida, que devemos nos confessar, que devemos mudar de vida, que devemos fazer novos propósitos, que devemos perseverar. Precisamos da confissão frequente, precisamos da comunhão frequente em estado de graça, mas também com as disposições para uma comunhão frutuosa. Precisamos de firmeza de propósito ao fazermos nossos propósitos, não simplesmente fazermos, levarmos à frente uma semana e depois abandoná-los. Nosso Senhor nos visita como visitou Jerusalém, através da igreja, através do sacerdote, que sempre nos exorta, sempre nos chama a atenção, às vezes nos dá uma reprimenda, muitas vezes não é agradável, mas é, na verdade, um verdadeiro ato do amor de Cristo que está me visitando, me chamando, que está me dando mais tempo, e que, portanto, não podemos presumir que no último momento Ele será misericordioso, porque Ele não será misericordioso, Ele é misericordioso. De modo que, quando acabar o tempo, não poderei reclamar, porque tive todo o tempo para me corrigir, para me confessar, para me converter e buscar uma vida nova. Acertando o caminho, acertando os passos, mantendo-me de pé, sem presumir nada, para não cair, porque muitas vezes também a queda, ela é aquela queda livre, e que muitas almas às vezes não levantam mais. O demônio quer nos derrubar de todas as formas. E, portanto, nós devemos, se estamos de pé, cuidado para não cairmos. Se estamos caídos, levantemos logo. Não fiquemos caídos. Se estamos caídos, levantemos logo. Porque nosso Senhor nos dá todas as graças para levantarmos e para nos mantermos em pé. Porque é a graça de Deus que nos sustenta. E a graça de Deus nunca nos falta. Portanto, caríssimos irmãos, peçamos a Nossa Senhora, Nossa Santíssima Mãe, a graça então de compreendermos esse ensinamento e colocarmos em prática na nossa vida, começando pelo exame de consciência à noite, fazendo os propósitos para outro dia, levando em conta esses ensinamentos de hoje. Quanto nosso Senhor é bom e misericordioso. Ele chora sobre as ruínas das almas, porque Ele tem compaixão de nós. Ele não quer a morte do pecador, Ele quer a conversão do pecador. Se precisamos nos converter, não faltará graça para a conversão. Se precisamos nos levantar, não faltará graça para levantar. Se precisamos nos manter em pé, não faltará a graça de Deus para nos manter em pé. Graça que nos chega através da inestimável intercessão de Nossa Senhora, nossa Santíssima Mãe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.